Olá, bom dia. Eu quero saudar a todos mais uma vez com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia na presença do Senhor, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos concedido da sua graça e da sua misericórdia, tem nos dado a oportunidade, né, de estar compartilhando uma palavra de Deus, né, para que a gente venha se fortalecer cada dia mais na presença do Senhor e venha, né, verdadeiramente despertar, né, porque Jesus está voltando e a igreja do Senhor, o povo de Deus, tem que ficar atento ao chamado do Senhor, aos sinais. E a palavra diz aqui em Isaías 52, fala exatamente de despertamento, né? Não é aquele despertamento de quando a gente acorda de manhã, né? Que a gente lava o rosto ou toma um banho para despertar para as coisas do dia a dia. Não. Mas esse daqui também, né? E o despertamento espiritual é o principal para a nossa vida. Assim como a gente, quando acorda, né, tem que lavar o rosto, tomar um banho, né, para despertar, para a gente fazer os nossos afazeres do dia, quem sai para trabalhar, quem fica em casa, né? O Senhor também ele nos chama a despertar, despertar espiritualmente, né? E a palavra de Deus diz assim: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Está falando despertamento para nós, né? Despertar espiritualmente quantas coisas que estão acontecendo, a palavra de Deus se cumprindo. E uma das palavras, né, que fala acerca de despertamento, né, das pessoas que estão desapercebidas, isso é para ensinamento. Lá em Mateus 25, 10 fala da parábola das 10 virgens, né? Nós estamos aguardando o noivo, né? Elas estavam aguardando o noivo, elas iam se casar. E o que aconteceu? 5 foram prudentes, estavam sempre ali, aguardando o noivo, ansiosas, né? Com as suas lamparinas acesas. A lamparina na nossa vida, o azeite na nossa vida é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Elas estavam ali atentas, apercebidas. Mas infelizmente 5 delas, nécias, loucas, não aguardaram assim. Elas dormiram. E é o que muitas das vezes a gente, por pensar que Jesus está demorando, Jesus vai demorar, por ouvir até mesmo algumas pessoas falarem: Jesus não vai voltar agora não, vamos sair um pouquinho, vamos nos divertir um pouco. Hoje tem culto? Mas culto tem sempre, toda quinta, terça, quinta, sábado, domingo tem culto. A gente vai outro dia. Hoje tem festa na casa do fulano, hoje tem um passeio, vamos viajar. Aí o que acontece? Deixa de buscar o Senhor. Aí vai o quê? Apagando a lamparina, vai esfriando. Se a gente deixa de buscar o Senhor, a gente vai esfriando na presença de Deus. Um dia não vai ao culto, porque tem uma festa. Aí no outro já aparece algum outro evento, porque isso quem faz é Satanás, porque ele não quer que o povo de Deus venha buscar a Deus. Ele não quer que a gente deixe de ir para as coisas do mundo, os prazeres do mundo, para ir buscar o Senhor. Ele não quer. Então, por conta disso, se a gente não ficar apercebido contra as astutas ciladas do diabo, do que ele coloca no nosso caminho com o Senhor, para deixarmos de buscar a presença de Deus, para deixarmos de buscar a nossa salvação, a gente
vai se deixando levar. Quando vê, quase nem vai mais à igreja buscar o Senhor. Quando vê, não está mais orando como sempre orou. Não está mais jejuando. Não está nem mesmo mais fazendo a obra de Deus para a qual o Senhor nos chamou. Porque o Senhor, Ele nos escolhe para nós virmos para a presença dEle, para nos colocar no caminho da salvação. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho que nós devemos seguir para nós enxergarmos a Deus, para que nós venhamos a ter a nossa salvação, a vida eterna, para nós, quando dormimos, quando morremos, e Jesus voltar, a gente acordar e entrar no reino de Deus, a gente viver no céu. Essa é a palavra, né? Só está com Deus verdadeiramente, só vai ter descanso verdadeiramente, só vai para o céu verdadeiramente aquele que em vida reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, aquele que crê no Evangelho de Cristo e for batizado será salvo, herdará a vida eterna. Não adianta, não existe outro caminho que nos leve a Deus. Somente Jesus Cristo, mediante confessando a Jesus como único e suficiente Salvador. Então é tempo da igreja despertar, buscar o Senhor, ficar atento aos sinais da volta de Jesus. E para você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, para você que ainda não confessou o Senhor como único e suficiente Salvador, desperta. Jesus está voltando, a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus te ama e tem também um propósito para a sua vida e sua família, porque a palavra de Deus diz assim, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então dessas 10 virgens, só 5 estavam prudentes buscando a presença de Deus, só 5 estavam se enchendo do azeite, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E as 5 loucas que não foram prudentes, deixaram de buscar, deixaram de orar, de jejuar, de se consagrar, de se santificar, de aguardar o noivo, porque cansaram, né? Porque estavam achando que era amanhã. Não existe na Bíblia quando Jesus vai voltar. Não. Só o próprio Deus sabe, nem Jesus sabe. Só o próprio Deus sabe. Mas Ele nos deixou os sinais para que a gente pudesse ficar atento e apercebido e despertar, né? Quando os sinais chegam, a gente já fica logo, Jesus está voltando, né? Está na Bíblia. É só ler a palavra de Deus. Outra pessoa que na palavra de Deus nos ensina, né, para despertarmos, foi lá em Lucas 10, 38, fala sobre Marta. Marta estava ansiosa com as tarefas de casa, porque Jesus foi até a casa de Marta. E Maria escolheu a melhor parte, né? Não que a gente não tenha que cuidar da nossa casa. Temos que cuidar, sim, da nossa casa, nossa família, que o Senhor nos deu para cuidar. Ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Mas o principal de tudo é buscar estar nos pés do Senhor. Buscar orar, buscar ir à igreja, não deixar de jejuar. Tudo isso é muito importante para que a gente esteja pertinho de Deus, para que a gente esteja atento para quando Jesus voltar a gente ser arrebatado, porque a Bíblia fala sobre o arrebatamento daqueles que estiverem, né, na presença de Deus. E fala também lá em Jonas 1,5, Jonas também dormiu no barco. A tempestade açoitava o barco, porque foi Deus também que Jonas tinha que ir para Nínive pregar, né? Deus mandou Jonas ir para Nínive pregar e Jonas não quis ir para Nínive. Jonas foi para o barco, pegou um barco e foi para outro lugar. Se eu não me engano, Tarsis, não me lembro muito bem. E o que aconteceu?
A tempestade já estava lá e Jonas decidiu ir dormir. Não durma na presença de Deus. Não deixe de fazer aquilo que Deus determinou, o teu chamado. Não deixe de cumprir o teu chamado. O principal chamado para o qual nós fomos chamados, né, é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o chamado de todo servo do Senhor que é escolhido, que é chamado por Deus. O Senhor ele tem um propósito na vida de cada um que ele escolhe, na vida de cada um que ele chama, que é o da salvação, e uma missão, que é também levar a palavra de Deus para todos, né, que o Senhor nos enviar, porque é o Senhor que prepara o caminho, é o Senhor que prepara o coração de cada um que vai receber essa preciosa palavra, que é a palavra de Deus. E nós não temos que ficar, né, ansiosos com as coisas do mundo, com os afazeres do mundo, preocupados com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber, com o que a gente vai vestir. Não. Tudo isso o Senhor sabe que a gente necessita na nossa vida. Mas nós devemos primeiro o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Quando a gente busca o Senhor, quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente vai à igreja, quando a gente adora verdadeiramente a Deus, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, o Senhor ele provê todas as outras coisas. Porque é dele o querer e o efetuar. Tudo está nas mãos de Deus. Todo querer, todo poder pertence a Ele. Então, se ficamos enfermos, doentes, Ele é só orar, crer, confiar que o Senhor ele nos cura. Tudo é a vontade de Deus na nossa vida. E o principal de tudo, nós temos que ser o quê? Gratos a Deus, sempre, todos os dias. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. Mesmo passando por luta, por tribulação, por aflição, porque todos nós passamos. Neste tempo, então, nós temos passado por muitas aflições, muitos problemas, muitas dificuldades, mas temos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas na nossa vida, o Deus que cuidou do povo quando saiu do Egito. Eu falei sobre isso ontem. Mesmo no deserto, é no deserto que o Senhor nos sustenta e que a gente aprende a ser dependente de Deus, porque a gente fica assim, meu Deus, o deserto não tem nada. Verdadeiramente, você imagina um deserto que é um monte de areia somente. Não tem água, não tem comida, a gente não vê nada. Mas Deus ele proveu tudo ali para aquele povo. Não se preocupe com o dia de amanhã. Busque somente andar na presença do Senhor, porque aquilo que você precisar, o Senhor, Ele vai prover na sua vida, porque Ele é fiel aos que o buscam. Mas temos que buscar andar na presença dEle. E para que a gente venha se fortalecer na presença de Deus, a gente tem o quê? Que ler a palavra de Deus. Efésios 6:10. Efésios 6:10 fala exatamente sobre essa maravilhosa palavra que é a armadura de Deus. Então, se nós queremos suportar a todas as aflições deste tempo, passar pelas lutas, pelas provações, pela dor, aumentar a nossa fé, porque a nossa fé ela oscila quando vem as dificuldades, a dor, as decepções, ela oscila. Mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Mas como eu já falei, não é o ouvir qualquer palavra, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Então, se você quer se fortalecer, que você quer buscar mais de Deus, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Em Efésios 6:10 diz assim, fala sobre a armadura de Deus. Essa armadura ela é poderosa, ela dá vida ao que está morto na sua vida. Então busque ler a palavra de Deus. Diz assim, no demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, não é contra as pessoas que a gente tem que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, que é o diabo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai
toda a armadura de Deus para que possais o quê? Resistir no dia mal, resistir a tudo isso que está acontecendo. E havendo feito tudo, ficar firme, perseverar no caminho de Deus. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Que verdade? A palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E vestida a couraça da justiça. Justiça de quê? De Deus. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz, que é a salvação. E tomando, sobretudo, o escudo da fé, a palavra de Deus, ele é nosso escudo. Todo aquele que toma posse da palavra de Deus resiste ao que está passando, ao que está acontecendo, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, toda palavra de maldição que vem sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você pode repreendê-la através da palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos que orar por todos, ajudar um ao outro na oração, para que o Senhor também fortaleça a cada um, porque muitas das vezes as lutas acontecem e a gente se enfraquece. Muitos deixam de buscar o Senhor, mas não deixe de buscar o Senhor na sua vida. Fique firme, persevere, porque o maior prêmio, que é a salvação, o reino de Deus, ele nos espera. A nossa coroa da salvação está com o Senhor. Então vamos aguentar firme. Tudo que nós temos passado, com Deus nós vamos vencer em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fortalecei-vos no Senhor. Em Cristo Jesus somos muito mais do que vencedores. Então, não se atemorize com o que está acontecendo. Desperta, acorda, né? Busca cada vez mais a presença de Deus na sua vida, para que o Senhor te fortaleça. Tá difícil, mas sem Deus a gente não consegue. Tá difícil, mas sem Jesus não há salvação. Todos nós passamos por problema e por luta, mas que você possa buscar no Senhor se fortalecer, na palavra de Deus, orando, jejuando, indo à igreja, adorando ao Senhor, não deixando de ir cultuar a Deus, porque o mundo jaz do maligno, o mundo é mau. Somente Jesus tem palavras de vida eterna para nos dar. Amém? E Deus possa te ajudar, possa te conceder fortalecimento, para que você possa viver cada dia mais firme na presença de Deus, se fortalecendo na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te conceda um dia abençoado com a presença do Espírito Santo de Deus, e que, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, mais uma vez neste momento, Jesus está batendo a porta do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus.